Meus amigos, minhas amigas, bom dia, bom dia. Volto a dizer, com as graças do Papai do Céu, eu, Fernando Valões, estou aqui hoje, dia 24 de julho de 2014, apresentando mais um programa Hora da Verdade. Há 14 anos aqui no estúdio da Rádio Cidade, ao lado de Ginaldo Silva, de toda a nossa equipe, estaremos trazendo muitas informações nesse dia de hoje, 24 de julho. A cidade está em festa porque comemora o aniversário de mais um evento da padroeira do município. Amanhã é o último dia e nós estamos aqui hoje abrindo o programa revoltado. Hoje eu estou revoltado com mais 2 crimes bárbaros que aconteceram ontem à noite aqui em Santana do Ipanema, aqui no bairro da Camuxinga, a cerca de 500 metros da Rádio Cidade. 2 jovens, 2 irmãos foram assassinados. 2 irmãos. E eu acredito que esses jovens foram assassinados por engano, porque pelas informações que eu tenho, eles não são envolvidos com problemas aqui em Santana do Ipanema. Um dos jovens dançava hip hop aqui na ONG. Aqui na ONG, um dos jovens dançava hip hop, um menino exemplar, de 16 anos de idade, e que covardemente foi assassinado junto com o irmão ontem à noite. E quando o jovem tem bronca, ele não fica 9h30 da noite, 10 horas da noite, não vai fazer um lanche 9h30 porque teme. E quem não tem problema, está na rua. Pode estar na rua. Esses 2 irmãos, um trabalhava num disque água, não é isso, Ginaldo? Trabalhou com o seu Arthurzinho, não foi? Jovens que não têm registro na polícia, jovens que não têm registro, passagem na polícia. Irmãos, é de cortar coração, gente. E olha que eu tenho mais de 35 anos de jornalismo, já vi muitos assassinatos, já entrevistei assassinos, já entrevistei ao longo da minha vida pistoleiros. Uma certa vez entrevistei um pistoleiro. O cara tinha 17 crimes e tinha matado um sobrinho da família Azevedo, daqui de Santana do Ipanema, lá em Arapiraca. Um sobrinho do Francisco Azevedo, parente da família dos meninos aqui Azevedo. Estava com a namorada dentro do carro em Arapiraca, quando o bandido se aproximou, rendeu o rapaz, mandou que a namorada saísse dentro do carro, deu um tiro na testa do namorado, na frente da menina, e pegou no braço da menina e levou ela para um matagal, para uma casinha que ficava por trás da Delegacia de Roubos e Furtos em Arapiraca. E durante a noite inteira, nessa casinha abandonada que servia apenas para guardar pá, carroça de uma propriedade, ele durante a noite inteira ele abusou sexualmente dessa jovem.
Durante a noite inteira, ele abusou sexualmente dessa jovem. Desesperados, durante toda a noite, a polícia buscava, fazia ronda dentro de Arapiraca, e o bandido, o assassino, com a jovem, meus amigos e minhas amigas, por trás da delegacia de roubos e furtos, que hoje esse local onde na época aconteceu o crime é uma avenida nova que passa ali por trás de uma revendedora de material de construção ali em Arapiraca, famosa. Meus amigos e minhas amigas, ali próximo ao terminal rodoviário de Arapiraca. Depois foram feitas buscas, a moça foi liberada, foi levada para a delegacia, deu as características do marginal e o marginal foi encontrado. E ele na maior frieza, ele era foragido do estado de Pernambuco. Na maior frieza, o elemento, o assassino, que era procurado pela polícia de Pernambuco, confessou o crime. E eu fui para a delegacia. Quando cheguei lá, esse cara estava algemado de cócera na grade, e foi levado. Eu cheguei na hora que a menina foi levada para reconhecer. Quando chegou lá, disse: foi esse aqui, que ela olhou, se tremendo toda. A cena não saía da cabeça dela, o namorado morrendo, levando um tiro na testa, e está de frente com aquele monstro que à noite estuprou-a. Meus amigos, familiares, não sei se foi um pai, foram familiares dessa jovem, foram até, um deles se aproximou da cela e deu um pulo em cima das mãos do assassino, que as mãos estavam para fora, encostado na grade, algemado, que quebrou o braço do cara, quebrou o braço do assassino. Eu estava lá, eu vi. Aí os policiais seguraram e disseram: não faça isso não. Eu fiz a matéria e fui dormir. Quando foi por volta de 4 horas da madrugada, foi chamado na minha casa, lá em Arapiraca, isso tem 21 anos. Fui chamado, o pessoal batendo na porta, eu perguntei quem era, disse: não, é da delegacia. É porque o cara que você entrevistou ontem foi assassinado agora dentro da delegacia. E o delegado está chamando você para ir para lá. Eu disse: não vou não agora, só vou 6 horas da manhã. Eu não faço material 4 horas da manhã, 3 horas da madrugada. Ah, mas o ML vai tirar ele do local. Pode tirar, mas eu não vou agora. E aí, 5 horas da manhã, chamei os cinegrafistas e nós fomos até a delegacia. E lá, na hora que o corpo do assassino, que eu tinha entrevistado ele, estava sendo retirado da cela. Pessoas que ninguém sabe quem foi, botaram uma escada, colocaram uma escada por trás da cela, que a cela dava para o matagal, a delegacia, subiram na cela, só estava ele preso, subiram na escada e da janela da cela, a pessoa atirou e matou o cara, deu vários tiros de pistola e matou o preso, o assassino. Claro que ninguém até hoje tem pena nenhuma disso. Agora, eu fico sentido. Corta o meu coração quando eu vejo 2 irmãos que não tinham envolvimento com drogas,
que não tinham passagem para a polícia, que não se envolviam em furtos. Um com toda a esperança, dançando na ONG, viajando conosco, de 16 anos de idade. E o outro também, meus amigos, que estava até desempregado, mas já tinha trabalhado aqui em Santana do Ipanema. Dez horas da noite de ontem, um carro preto. Eles tinham saído de uma lanchonete, tinham ido até uma lanchonete para fazer o tradicional lanche. Esses jovens, meus amigos e minhas amigas, depois de passar pela lanchonete, esses jovens ali foram até a Rua Estreita. Eles estavam aqui no bairro da Camuxinga, na Rua Boa Vista, que é uma travessa da Santa Sofia, na porta da casa de uma irmã. Estavam na porta da casa de uma irmã, quando esse carro preto se aproximou. Eles tinham acabado de chegar de uma lanchonete. Não deram tempo nem de ser abordados, perguntados: quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Foram recebendo tiros de dentro do carro ainda, os atiradores. A informação que ainda desceram do carro e acabaram de matar. Vizinhos, pessoas assustadas, pensavam que era até fogos de artifícios. E de repente, tomba no chão Douglas Silva de Oliveira. Douglas Silva de Oliveira, 23 anos, conhecido aqui na comunidade, conhecido em Santana do Ipanema. E tomba o seu irmão, o Danilo Silva de Oliveira, de 16 anos. Aí eu pergunto: antes que coloquem na imprensa que seria guerra de tráfico em Santana, que seriam traficantes, que seriam envolvidos com drogas, não tinham problemas de envolvimento com drogas, nunca tiveram passagem pela polícia, nunca se envolveram. E o Danilo, um menino tranquilo, que várias vezes viajou com a gente, esteve na ONG, numa educação, numa presteza, de família humilde, mas decente. O que é que está acontecendo em Santana do Ipanema, Major Vale? O que está acontecendo, delegado regional de Santana do Ipanema? Nós sabemos que a violência está desenfreada em Alagoas, mas em Santana do Ipanema parece que está acontecendo é que nós temos também aqui um grupo de extermínio. Eu acho que quem anda praticando o mal em Santana do Ipanema, quem anda trazendo problemas em Santana do Ipanema, o que é que está acontecendo, senhores?
O pai dele, se tivesse vivo, estaria aqui agora nesse momento chocado. Muito conhecido aqui em Santana do Ipanema, o seu Madruga. Gostava de jogar uma bolinha, né, Ginaldo? E morreu, faleceu, parece-me de infarte. Parece-me que faleceu de infarte. Os filhos do seu Madruga. Eu pergunto ao Major Vale, ao comandante do 7º Batalhão de Polícia de Santana do Ipanema, o que é que está acontecendo em nossa cidade? Alguns casos aqui, alguns casos que acontecem em Santana do Ipanema, envolve briga de galera, briga por ponto de drogas. E quando isso não é acontecido, quando isso não faz parte da estatística, quando isso parte por alguém ou algumas pessoas de Santana do Ipanema que estão querendo fazer justiça com as próprias mãos e pelas ruas aí, inocentes estão sendo mortos. Inocentes estão sendo mortos. Eu fico aqui a pensar o futuro dessa geração, o futuro desses jovens. Eita, meu Deus. Que buscam no trabalho logo cedo, está em cima de uma moto, entregando água, está buscando em atividades culturais uma saída para se divertirem, que não tem videogames caros dentro de casa, que não tem recursos para viajar e para sair, e que muitas vezes gostam de, através da música, expressar os seus sentimentos. Se alguém tiver qualquer informação sobre esse caso, por favor, ligue aqui para a Rádio Cidade, 9629-7966, 9629-7966, para que a gente possa entender e que as pessoas que estão em casa nesse momento não façam juízo sobre a morte desses jovens. Creio que foram mortos enganados, e mesmo que tivesse que outros 2 jovens, ou 3 ou 4, tivessem que ser mortos, primeiro tinham que ser presos. E eu não sei como não foram policiais que atiraram, como não foi gente da polícia que atirou, ou quem tinha interesse em matar outras pessoas, levava para barras da justiça. Agora, está aí o medo que a população está sentindo. A população, você que tem adolescente, você que tem filho e tem filha, deixe em casa, não deixe sair, porque Santana do Ipanema pode ter nesse momento um grupo de extermínio, pessoas matando aqui jovens em Santana do Ipanema, e o seu filho, a sua filha pode ser a próxima vítima. Lamentavelmente, precisa-se de uma resposta por parte da polícia, por parte da justiça, polícia civil, polícia militar, poder judiciário,
A família tem que levar esse caso para o Ministério Público, a família tem que levar esse caso para o juiz que está de plantão, principalmente para o promotor, se tiver, porque é a cidade que Deus nos acuda para ter promotor. Mas tem que ir lá. Hoje ainda dá tempo. Ir lá no Ministério Público e denunciar, para se fazer justiça agora, porque o Ministério Público é o nosso representante para poder pedir à polícia que investigue. Isso tem que partir de um promotor, que senão fica como mais um crime impune em nossa cidade. Mais um crime aonde não vamos ter apuração, porque a polícia não tem ferramentas, a polícia é despreparada, a polícia não tem policiais suficientes. Pergunte sobre os últimos 2 irmãos que foram assassinados. Não, eram envolvidos, eles já tinham passagem pela polícia, tinham problema com drogas, fica por isso mesmo. Pergunte se o delegado, pergunte se a polícia está investigando, como é que sai esse processo. É mais um que vai ficar em cima um do outro, porque é pobre, porque é humilde, porque a família não tem condições de botar uma investigação maior. Está aí, jovens alegres, a cidade está em festa, é normal muitos saírem, ir até o parque de diversão, participarem dos eventos lá, depois vem para casa, passa na lanchonete, quando vai lá na casa, na porta da casa da irmã, de repente o carro para e são fuzilados, metralhados, como se fossem bandidos que estivessem trocando tiros, jovens desarmados, que não são envolvidos com drogas, com nada disso. E aí eu digo aqui, você que está me ouvindo agora, que participou, se for daqui de Santana do Ipanema, você que está me ouvindo agora, até que me prove o contrário de onde partiu. É por isso que é importante a investigação, é por isso que é importante a participação da polícia, do Major Vale, do delegado da Polícia Civil. Major Vale tem que, junto com o delegado, ajudar nessas investigações aí, para que amanhã eu não tenha que estar aqui noticiando de novo mortes de inocentes em nossa cidade. Aí você pode até estar dizendo, Valões, você não sabe o passado, o presente desses jovens. Sei. E volto a dizer, um deles, dançarino de hip hop, do grupo de hip hop, os outros meninos estão chocados, os jovens, as meninas do grupo de hip hop da ONG Acema, todos estão tristes e lamentando essa covardia. Agora, tem pessoas que pensam que a vida é só essa aqui. Tem pessoas que pensam que morreu, bota no caixão, leva lá para o cemitério, enterrou e é só isso. Não, nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós temos uma realidade que nós somos criaturas de Deus. Eu estou aqui com 80 quilos, um monte de ossos, de carne, água, líquido, sangue, andando, falando. Aqui não tem, para você me ouvir onde você está aí, você precisa ligar um som, botar um amplificador, ter um alto-falante. E eu estou falando aqui
pedaços de carne. Pedaços de carne falando sem precisar de amplificadores, sem nada. E você aí também com um pedaço de carne no seu ouvido, sem ser um alto-falante. Está me ouvindo agora? Isso é criação de Deus. É um ser superior a nós, que nos colocou aqui na terra e que vela por nós e que olha por nós. E eu digo aqui nesse momento a você que está me acompanhando, a você que nesse dia 24 de julho de 2014 me dá esse privilégio de falar. Você não é um cavalo, um boi que Deus colocou no mundo dos animais para a nossa alimentação. As aves, os frutos, a semente na terra. Você bota lá uma sementinha de feijão, com 2 dias ela começa a germinar e começa a nascer. Isso é coisa de Deus. Você olha assim, poxa, esse feijão aqui vai nascer uma planta que vai dar tanta base que vai dar para uma base só cozinhar, para comer aí 1 ou 2 pessoas. Mas isso é coisa de Deus, gente. Você pode ser até um ateu, você não acreditar em Deus, problema seu. Agora, os homicidas, os assassinos, que não se arrependerem a tempo, não vão para a mansão celestial, não. Vão ficar lá depois da vinda de Jesus, vão ser lançados no inferno. Ah, mas eu não, depois de morrer, pode botar numa rede aí, jogar, deixar para os urubus comer, estou nem aí. Claro, não vale nada. Ali vai estar apenas um corpo. Morre a alma, mas o espírito fica. Você, que é bom, é do bem ou do mal, você tem espírito, e o seu espírito, assim que você morre, é levado à presença do Senhor. Vai ficar lá, aguardando para ter o dia do julgamento. Agora, o mesmo assassino que mata é o mesmo que chora amanhã quando perde alguém da família. Quem faz aqui, paga aqui. Quem faz aqui, paga aqui. Nós não podemos nos silenciar, apenas botar na estatística, não. Mais um crime que aconteceu em Santana do Ipanema. Jovens, não, foram 2 jovens, talvez fossem envolvidos com drogas, estivessem no mundo errado, não. E quem botou esses jovens para trabalhar, o Douglas, o Danilo, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu peço nesse momento, eu solicito ao comandante da Polícia Militar, o Major Vale, eu solicito nesse momento ao delegado Deraldo, eu solicito nesse momento ao juiz Dr. Diego da vara criminal da 3ª vara, eu solicito nesse momento aos promotores, eu solicito nesse momento ao representante do Ministério Público e também da Defensoria, a defensora, a advogada do povo para quem não tem dinheiro aqui, que a gente possa, junto com a imprensa, tentar apurar esses crimes, não deixar na estatística apenas de que foi feito o levantamento, foi feito o registro policial e pronto. Não. Meus amigos, minhas amigas, quando um jovem perece com a idade de 16 anos e que os pais tentaram de tudo para que ele andasse no caminho certo e ele não quer de jeito nenhum, e muitas vezes a força acaba, não tem mais jeito, esse aí não tem futuro, e deixa para lá. O Papai do Céu
ele espera até o último momento para não entregar aquela alma, aquele espírito ao Satanás, porque foi obra dele, foi criação de Deus. E Deus luta, está velando, olha, a todo instante, a todo momento, pelo menino infrator, para que haja ainda vida, chance para ele. Mas eu quero dizer nesse momento, a justiça, que nós devemos procurar saber direitinho. As pessoas até que tenham ideia, que conhecem alguém que tenha um carro desse. Eu estou recebendo a informação aqui, deixa eu tirar aqui os meus óculos aqui, que o carro pode ter sido, segundo informações, falam um carro preto, pode ter sido um Volkswagen, da marca Volkswagen, um Golf preto. Você conhece alguém que tem um Golf preto, Santana de Ipanema? Para que possa ser apurado e relatar. De repente eu estou errado. De repente eu estou errado com o que eu estou falando aqui. Mas a priori, à luz da verdade, pelo que a gente conhece, esses jovens que foram assassinados ontem à noite, por volta de 22 horas, ali na Rua Estreita, conhecida por Rua Estreita, Rua Boa Vista, na Travessa da Santa Sofia, depois de passarem por lanchonetes, depois de estarem na frente da casa de uma irmã, para o carro, começa a atirar, vê os jovens tombarem, caírem, saem do carro, ainda tiram mais vezes neles, ninguém sai na porta, alguns pensam até que é fogos, e depois o sangue começa a jorrar na calçada. O SAMU é chamado, olhado, observa, nenhum está vivo. Eita Alagoas, eita Brasil, até quando? É o programa Hora da Verdade, e que a verdade possa ser esclarecida, e está nas mãos de quem ganha para isso: delegado municipal, delegado regional, polícia civil, que são os órgãos de investigação. Assim que, ainda no decorrer do programa, se eu tiver mais informações, eu vou passar aqui para os senhores. A matéria está no Sertão 24 Horas, tem a foto do Douglas, e a gente lamenta aqui a ONG, hoje está, inclusive, nós estamos aqui de luto por mais um jovem assassinado. Conversava aqui em off. Aqui houve um outro crime também. Está com 1 ano mais ou menos, né, Ginaldo? 2 anos. Vai completar 2 anos. A morte da Jéssica. A Jéssica, uma menina que entrou aqui na ONG também, com seus 13 anos, 12 anos, alegre, viajou conosco para Brasília. Foi. Viajou conosco para Brasília, a Jéssica, cheia de esperança. Olha, todo mundo brincava com ela. No que colocasse, ela ia. Vai dançar hip hop, ela queria. Vai dançar o grupo do carimbó. Foi para Maceió, dançava carimbó. Cheia de vida. E de repente teve um filhinho. Meus amigos e minhas amigas. E alguém, ela muito brincalhona, conversadora, eu acho que numa das discussões deve ter brincado, ter dito assim: olha, coisa de adolescente, de jovem, que é mãe prematuramente
Se mexer comigo, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. E resolveram matar essa menina, Jéssica. Deram 20 tiros nessa menina, aqui no bairro da Baraúna. 20 tiros. E eu, como presidente da ONG, eu não posso me calar nessa barbárie de pessoas simples, humildes, e que ela que tinha passado, tinha deixado já a ONG, mas durante uns 4 anos ficou com a gente aqui só alegria, só festa. Se ela morreu realizada, ela morreu feliz de ter ido a Brasília, de ter ido à Bahia, de ter ido a Sergipe, de ter ido a Maceió, que jamais a família dela iria ter condições de dar essas viagens para ela. Deram 20 tiros nessa menina. E até hoje, as investigações não foram concluídas, nunca saiu o resultado. Nunca saiu o resultado dessa menina. Meus amigos, nunca a polícia concluiu ou disse quem matou a Jéssica foi fulano de tal. Vocês se lembram do outro caso de uma jovem que estava lá no bairro São Vicente, dentro de casa? Entraram na casa e mataram ela. Ela estava sentada na cadeira, né, Reginaldo? Estava na cadeira, assistindo televisão e comendo, né? Estava comendo, ela morava com a avó, né? E de repente entraram na casa, mataram a menina lá, sentada. Você sabe da conclusão disso? Não vai ter nunca, porque nós não temos amparato, equipe técnica, policiais suficientes para se averiguar. Agora, os homens entraram lá na fazenda de Antônio Albuquerque à noite, do deputado Antônio Albuquerque, atiraram no filho dele, levou um tiro, um dos tiros atingiu o queixo, a cabeça, foi levado para Maceió, de Maceió levaram para Recife, o rapaz escapou. Graças a Deus, o filho do deputado Antônio Albuquerque escapou. Os criminosos na época fugiram em 2 carros. Vocês sabem, aqui para nós, só nós aqui, eu vou falar baixinho aqui. Você sabia que todos foram presos? Todos foram presos. E deles que trocaram até tiro com a polícia depois e morreram. Está vendo como são as coisas? Por que foram atirar? Aí eu pergunto, se fosse um pobre dessas invasões que tem aí, a polícia tinha ido investigar e tinha prendido? Ah, não, mas foi o filho do deputado. Foi o filho do deputado. Aí prenderam os carros, tudinho, até o carro que foi lá para a propriedade do deputado lá em Limoeiro de Anadia. Foram apreendidos e descobertos, e parece que de 5 a 6, não foi 1 nem 2 não, foram presos os 6 que participaram da tentativa de assassinar o filho de Antônio Albuquerque. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a questão. Graças a Deus que quando também envolve pessoas da imprensa, 99% é concluído o inquérito, porque nós da imprensa ficamos cobrando. 99%. O Wellington Costa,
companheiro nosso da Rádio Santana FM, da Rádio Correio do Sertão, trabalhamos juntos, foi assassinado. Estava numa lanchonete no interior do Sergipe. Meus amigos e minhas amigas, foi descoberto, foi preso o assassino do Wellington Costa. Alves Corrêa estava fazendo um show dentro de um circo, cantando lá, dançando com as bailarinas derrubadas dele, na zona rural de Arapiraca. E quando ele fazia a apresentação, ele não usava óculos, porque ele só usa óculos no estúdio para ler. Mas só que quando ele fica sem óculos, a vista fica meia parda. O circo com pouca iluminária, quando ele termina a apresentação, que vai para a coxia, vai para trás, alguém chega e diz, fala o nome dele, por trás do pano. Quando ele abre o pano para olhar quem é, recebeu 9 tiros. 9. Foi levado para a Santa Casa, foi levado para o HGE, depois para a clínica de Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio, lá no bairro da Cambona, ali em Maceió. Na época eu fui lá e entrevistei o Alves Corrêa e colocamos até no Fica Alerta na época. Mas quem participou, 2 policiais e o mandante, foram descobertos, porque nós da imprensa conseguimos cobrar. 2 PMs de Arapiraca e o mandante, Dr. Talvani Albuquerque, que depois está preso, que mandou matar Ceci Cunha. Tinha sido o mandante, pagou, o ex-deputado Talvani Albuquerque pagou aos PMs para atirar, para matar Alves Corrêa. Repórter Pelé, aqui em Santana do Ipanema, vinha descendo aqui a Santa Sofia. Antes de chegar ali na travessa Boa Vista, na Rua Estreita, alguém chegou, se emparelhou com ele e matou o repórter Pelé. Depois foi preso, foi de Santana do Ipanema, cumpriu prisão e depois foi liberado. São muitos os casos que envolve pessoas que muitas vezes não são concluídos os inquéritos. O Jorge Santos, aqui em Santana do Ipanema, processo longo, com várias pessoas citadas, mas a questão do Jorge, que ele não era filiado ao sindicato dos jornalistas de Alagoas, dos radialistas, não tinha convivência para que a imprensa estadual cobrasse mais isso. E até agora o crime nunca foi concluído. Um radialista foi assassinado em Canidé de São Francisco. Os pistoleiros encapuzados. Depois foi descoberto, sabe por quê? A imprensa lá de Sergipe bateu em cima da justiça e depois foi descoberto que foi o prefeito, o ex-prefeito, não é o atual, mas um ex-prefeito de Canidé de São Francisco, que mandou matar o radialista, porque ele tinha um programa na Xingó FM e criticava a gestão. Esse prefeito foi preso, foi afastado da prefeitura
e nunca mais foi nada na vida. Hoje é um João Ninguém, Canindé de São Francisco. Cumpriu pena, não volta mais à política, e os ouvintes, a população, quando passa, vira o rosto para ele. Ah, mas depois é solto, esses poderosos aí, é solto, fica, quem morre é quem paga. Quem morre sofre. Eu pergunto, quem morre sofre? Não. Sofre a família, sofre os filhos. Quem morre descansa. Quem morre descansa. Quem está sofrendo agora são os familiares, os pais, a mãe do Douglas, do Diego, do Danilo. Aí eu pergunto, quando você participa de uma sessão de torturas, quando você, durante meses, sofre por uma questão de alguém que vai fazer uma barbaridade contra alguém, mas a morte é um descanso, é a passagem de uma outra para outra vida. Claro que ninguém quer morrer. Hoje eu creio em Jesus Cristo como meu único Salvador. Hoje eu creio que Jesus já perdoou os meus erros e os meus pecados. E eu uso as palavras do apóstolo Paulo: se vivo eu em Cristo, morrendo é lucro, porque eu vou para os braços de Cristo. Isso é uma dádiva, é uma alegria para quem é feliz, quem ama a Deus. Eu não quero ir agora de forma nenhuma. Eu tenho 7 filhos, 3 jornalistas, uma advogada e 3 ainda que eu não sei o que serão ainda. São sementes, e tenho 2 netos que estão aí na terra. Sou o cara mais feliz do mundo, porque Deus tem suprido as minhas necessidades, tem me dado o meu sustento. Foi embora Pelé em 1990, 91, Pelé, 1990. Sabe quantos? Passaram-se 24 anos da morte de Pelé. Se formaram em Alagoas mais de 2.000 radialistas, mais de 2.000 jornalistas, entre 2.000 a 4.000 profissionais de imprensa que surgiram. Sempre tomba um radialista, tomba um jornalista, é formado 200. Em Alagoas, só em Alagoas por ano, se forma 100 radialistas e 100 jornalistas, 100 radialistas e 100 jornalistas, um total de 100 por ano. Então sempre vai existir um radialista. Só eu coloquei no mundo, Deus, né? Com a dádiva de Deus, coloquei no mundo 3. E pode vir mais 3 aí. Então a vida é assim, é esse processo. Mas aqui a nossa preocupação nesse momento. Eu tinha muitos assuntos para tratar hoje. O programa praticamente foi relacionado a isso hoje. Mais da metade do programa. A essa morte covarde, eu acho que morreram inocentes, confundidos com outras pessoas. 2 irmãos, Douglas Oliveira, 23 anos, Danilo, de 16 anos, que aqui na ONG foi várias vezes aplaudido pela plateia que reconheceu o talento desses jovens.
é a vida. Se o assassino ou os assassinos estiverem agora me ouvindo, nesse momento, eu vou dizer, vocês mataram 2 irmãos, tiraram da vida aqui 2 irmãos, trabalhadores que tinham uns sonhos na vida e que nunca foram à porta de um traficante, que nunca invadiram uma loja, que nunca usaram uma arma e foram. Por quê? Essa é uma pergunta que todos nós estamos aqui querendo e que tivéssemos resposta. Grande. Os conselheiros municipais de saúde da minha cidade estão deixando para lá. Inclusive o presidente do conselho é comissionado, é efetivo e tem cargo comissionado do prefeito, está com o braço cruzado, Silvano. As denúncias, as coisas estão acontecendo erradas dentro da secretaria. Os recursos não estão sendo aplicados como se devia, Silvano. E volte para dentro de você que amanhã você e outros conselheiros que estão apenas para bajular o prefeito, aprovar as coisas erradas na área de saúde, que amanhã vocês podem precisarem do tratamento de saúde, do SUS. Porque no socorro, quando acontece um acidente com qualquer um de nós, quem primeiro chega para socorrer? Corpo de Bombeiros, público, SAMU, recebe dinheiro de onde o SAMU? Do SUS. Não é um plano de saúde que vem socorrer para levar para o hospital. O cara pode ter o melhor plano de saúde do Brasil, mas na hora que ele sente a dor, a necessidade, ele vai para onde? Ele vai para o hospital Dr. Clodolfo Rodrigues, ele vai para um centro de saúde, porque Santana do Ipanema não tem um hospital particular aqui para atender uma emergência e urgência. Tem os doutores para fazer exame, doutor Heraldo, doutor Gerson e outras clínicas aqui. Mas eu peço nesse momento aos senhores que nós temos aqui cerca de 5 milhões para a saúde de Santana do Ipanema, mais de 5 milhões, quase 6 milhões para ser investido em saúde, e não se admite tanta irresponsabilidade de ter um aparelho de eletrocardiograma quebrado, de ter um mamógrafo quebrado. Eu vou aqui a um breve intervalo e volto já para tratar desse assunto. E aqueles que estão lá no conselho, tenham responsabilidade. Tenham responsabilidade de aprovar, de examinar, de ir, de sair. É aquilo que eu digo, se você não tem condições de ser conselheiro, por que você botou o seu bendito nome lá no Conselho Municipal de Saúde? Hein? Por que você colocou o seu nome se você não pode visitar um PSF, não pode fiscalizar? Eu, graças a Deus, tive a honra e quero voltar em breve para o Conselho, de ir, de denunciar, de cobrar, de exigir, de levantar a voz, enquanto eu via muitos baixar a cabeça, dizendo para a secretária de saúde, que era presidente do Conselho, sim senhor, sim senhora. Aí hoje nós temos um Conselho que até o momento está omisso, um Conselho Municipal de Saúde, em que alguns membros, não são todos, apenas tem uma minoria que bate de frente, que quer o certo, e outros
que não estão olhando que a sua família pode precisar do hospital, precisar de medicamentos. Algum parente seu está precisando e você está sentado lá apenas para dizer sim à Secretaria de Saúde, para apenas dizer sim ao prefeito. Mas agora a gente está mais alegre porque uma promotora está sentada agora dentro do conselho, está querendo saber de tudo que está acontecendo no conselho. Eu vou ao breve intervalo aqui e eu volto já para dizer aos senhores, à luz da verdade, que dinheiro para comprar e consertar o eletrocardiograma tem. Dinheiro para consertar o mamógrafo tem. E uma cidade que recebe dinheiro de mais 15 municípios. Que o dinheiro da saúde não só entra de Santana do Ipanema, não. Entra de Maravilha, entra de Poço, entra de Dois Riachos, entra de Senador, entra de Olivença, entra de Carneiros, entra de Monteirópolis, entra de Batalha, entra de Jacaré dos Homens. Essas cidades todas entram recursos do SUS na conta da Prefeitura de Santana do Ipanema para pagar os exames. Doutor Onofre, laboratório aqui, doutor Onofre. Doutor Onofre não só trabalha para Santana do Ipanema, não. Ele atende aqui o laboratório a exames de toda essa região aqui. E toda essa região bota dinheiro na conta da Prefeitura. Você não sabia não disso? Ei, escute. Você não sabia que Poço das Trincheiras, Maravilha, Ouro Branco, Carneiro, Senador, Tapera, Olho d'Água das Flores, Olivença, Dois Riachos, Monteirópolis, Jacaré, Batalha, toda essa região, toda ela coloca dinheiro na conta da Prefeitura para pagar exames de laboratórios, para fazer cirurgias, para fazer o tratamento de saúde. O Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues não é só a Prefeitura que bota dinheiro lá não, viu? São mais 27 municípios. Então dinheiro tem. Isto não pode. Isto é uma máfia. É uma máfia dos exames de mamografia. Deixa quebrado porque vai mandar para Maceió para atender um laboratório lá, a uma clínica particular que faz o exame, porque vai render dinheiro. Vai render dinheiro para alguém. Você está me ouvindo agora? Você que está me vendo aí também. Eu vou disponibilizar esse programa agora, os programas na internet. Vou botar lá no Facebook e na TV Sertão. Ó, você bota lá TVS, TV Sertão, no Facebook, que você vai encontrar todos os vídeos. Tá ouvindo? E esse vai ser um dos programas. Existe um cartel, existe uma máfia com, escute, você sabia disso? Com hospitais para fazer exame. Para você que está na internet, um grande abraço. Quando se quebra um eletrocardiograma, um mamógrafo, é porque vai beneficiar alguma clínica, algum hospital particular que faz os exames na capital alagoana. Não se admite 6 meses, 8 meses, 1 ano, um mamógrafo quebrado, um eletrocardiograma quebrado. Isso é máfia. Isso é máfia da saúde. Para quem está na internet, eu vou encerrar o programa agora. Para a internet, aqui. Claro, a gente vai disponibilizar sempre o programa para você. Fernando Valões, da Rádio Cidade, Santana do Ipanema, para o mundo. Hoje, apresentando o nosso programa, A Hora da Verdade. Grande abraço, gente.